Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro nosso, mais uma sala de leitura aberta, onde nós estamos juntos todos os dias para lermos, interpretarmos os textos e, graças ao nosso bom Deus, chegamos até aqui. Hoje é a nossa sala de número 197 do nosso plano de 365 dias. Em 365 dias, teremos lido a Bíblia toda. Uma leitura com a interpretação correta, sem amarras institucionais, denominacionais, sem interesses pessoais. Aqui é para falar de Bíblia. E hoje nós vamos ler uma carta maravilhosa que tornou-se um dos livros. A carta de Tiago, irmão de Jesus, tornou-se um dos livros da Bíblia, né? Um dos livros que compõem o cânon de 66 livros que foram canonizados, reconhecidos como 100% inspirados pelo Espírito Santo, soprados por Deus. Então, foque na leitura. Nós temos 5 capítulos para ler, então eu vou focar aqui na leitura, não vou olhar para comentários. Se surgir dúvidas, depois vocês podem perguntar, pode deixar nos comentários, eu respondo depois, respondo no grupo do WhatsApp, mas eu gostaria que você estivesse aí do outro lado dessa vez, sentado realmente como um aluno. Não é aula, né, como eu tenho falado, é leitura, mas dessa vez eu gostaria que você estivesse aí ruminando, prestando muita atenção. Pode já deixar o seu nome, de onde você acompanha, cumprimentar uns aos outros, eu sei que vocês fazem isso, o espaço dos comentários aí é de vocês, tá? Mas no momento eu vou estar focado na leitura, tá bom? Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado por mais um encontro com a Tua Palavra e essa carta maravilhosa que é a carta de Tiago, que nos ajuda a entender o contraponto da justificação, da nossa salvação pela fé em Jesus Cristo, não por obras, mas respondendo a essa salvação com as nossas obras. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender as aplicações éticas dessa carta, o comportamento moral, enfim, nos ajude, Senhor, a cada linha, a cada versículo que nós vamos ler aqui, a tirarmos ensino para aplicarmos no nosso dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar aqui na tela a Bíblia para vocês. Vá grifando aí a sua Bíblia, quando vocês verem aí a minha grifada, deixe grifada na sua. Esse primeiro versículo eu já falei na visão panorâmica, né? É um versículo que aponta quem é o autor da carta e para quem ele escreveu. Tiago, deixa eu abrir a minha Bíblia. Tiago capítulo 1. Cartas gerais, depois das cartas paulinhas, vem Hebreus, depois vem Tiago, capítulo 1, versículo 1. Então aqui diz, Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas no exterior. Saudações, já expliquei na visão panorâmica. Meus irmãos, considerem tudo isso com alegria, quando caírem em diversas tentações, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência, que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Lembra que eu disse para vocês que eu ia dar uma explicação sobre tentações? A palavra tentação, para que você possa entender melhor o contexto disso aqui que Tiago está falando, é o seguinte, você precisa entender que a palavra tentação e provação, elas são traduzidas exatamente do mesmo termo original. Tanto no hebraico como no grego, a palavra em hebraico e no grego para tentação e provação é a mesma. São os dois idiomas bíblicos, né? Então é a mesma. Com o passar dos anos que os biblicistas, para nos ajudar, foi colocando aí algumas diferenciações em contextos para podermos entender melhor. Então, normalmente, mas nem sempre, não é regra, tá? Mas normalmente eles colocam provações, se referindo às provações vindas da parte de Deus, e tentações, se referindo a tentações
pessoais, vindas da nossa cobiça, da nossa carne ou até mesmo do tentador. Agora, para entender aqui o capítulo 1 de Tiago, onde ele fala 2 vezes sobre tentações e tem todo um contexto, nós precisamos atentar realmente para o que o texto inteiro está querendo dizer, tá? Quando nós vimos aqui, por exemplo, meus irmãos, considerem tudo isso com alegria quando caírem em diversas tentações. Essas tentações não é a tentação do pecado, por exemplo. Normalmente, quando se fala assim, fulano caiu em tentação, logo a gente pensa o quê? Ele caiu em pecado, né? Normalmente a gente pensa isso. Mas como eu tenho dito para vocês, provação e tentação, ela vem da mesma palavra no original, que traduzido significa testar o valor, provar a qualidade, provar o caráter. A palavra no original ela carrega tudo isso. Então, foi para provar, a provação de Jó, por exemplo, foi para provar o caráter dele, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Enfim, tentação e provação têm o mesmo sentido. Testar, aprovar, ver o caráter, tá? Então, quando a gente ouve hoje em dia sobre tentação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o pecado, é uma sedução, e faz muito sentido, mas nós temos que entender o contexto. Dependendo do contexto, não seria esse tipo de tentação, mas seria uma provação ou um momento de provação. E nesse caso aqui, quando o apóstolo Tiago ele escreve a igreja está passando por um momento de provação, onde a igreja está sendo tentada, provada, estão passando por um teste de fé, um teste de caráter. Mas o apóstolo Tiago ele também vai falar sobre a tentação no que diz respeito às nossas cobiças. Então não teve como os biblicistas diferenciarem aqui, e a gente precisa entender pelo contexto, tá? Então quando ele diz, considerem com alegria quando caírem em diversas tentações, ninguém vai se alegrar quando cai em pecado. Então o que a gente entende? Não, ele não está se referindo à tentação no que diz respeito ao pecado, mas às provações. Então considerem com alegria quando vocês estiverem passando por várias provações. Por quê? Versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé opera a paciência. Trabalha em nós a paciência. Nos torna pessoas mais pacientes, perseverantes. A nossa fé fica mais robusta quando nós passamos por provações. A paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então Tiago ele está falando isso exatamente para encorajar a igreja, os irmãos que estavam dispersos por causa da perseguição. Então, a grosso modo, tentação diz respeito a um teste sedutor com uma má intenção, tá? Tentação, a grosso modo, muitas vezes diz respeito a um teste sedutor com má intenção, mas nós precisamos estar atentos ao contexto para definir bem o objetivo dessa palavra. Uma regrinha aqui para poder diferenciar tentação de provação. Eu vou mandar isso anotado para vocês, tá? A principal diferença entre tentação e provação está na origem de cada uma. A tentação, ela é originada em Deus. Ela provém, a provação, tá? Desculpe. A provação, ela é originada em Deus. Ela provém do próprio Deus, com o objetivo de nos aperfeiçoar, de nos fazer pessoas melhores. Agora, a tentação, ela provém da natureza humana. Ela está originada na nossa natureza e também de Satanás. Vamos ler um pouquinho mais sobre isso. Eu repito a regra para vocês, mas vamos ver isso aplicado para que você possa entender melhor. Versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhes será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Que homem? Homem indeciso,
é instável em todos os seus caminhos. Então isso aqui é um conselho pessoal também. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Que homem? Homem indeciso. É instável em todos os seus caminhos. Precisamos ser pessoas definidas. Deixe o irmão de baixa posição social se alegrar em que ele é exaltado, porém o rico em seu abatimento, porque como a flor da erva ele passa, porque o sol nasce com o calor ardente, e a erva seca, e a sua flor cai, e a graça da aparência perece, assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Abençoado é o homem que resiste à tentação. Então, olha só, a mesma palavra que apareceu no início, feliz é quando você cai em tentação. Aqui está dizendo, abençoado é o homem que resiste à tentação. Por quê? Porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, provações. As provações nos tornam pessoas melhores, nos preparam para a vida de glorificação, vão nos santificando no caminho até que chegue a nossa coroa da vida. Agora, ele vai falar aqui também da tentação no sentido não de provação, mas realmente no sentido de sedução. Lembra da regrinha? Tentação originada na carne, na nossa cobiça e pelo diabo é uma tentação do mal, é maléfica, é para nos derrubar, é para nos prejudicar. Tentação, provação, no sentido de nos provar, é originada em Deus, para nos tornar pessoas melhores. Então vamos ler aqui, versículo 13. Que homem algum ao ser tentado diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, cobiça, desejos. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então veja como a gente consegue diferenciar aqui. Por quê? É importante você entender o seguinte, as pessoas falam assim, mas Deus não prova ninguém, além das suas forças, poxa, se Deus já sabia que eu não ia resistir, então por que Ele me provou com isso? Não, Deus não prova ninguém com o pecado. Não é esse tipo de provação que Deus promove para um crente, não é esse tipo de provação. No sentido de tentação da carne, da cobiça, o texto está dizendo, nenhum homem diga que está sendo tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e também não tenta ninguém com o mal. Cada homem é tentado pela sua própria cobiça. Foi você que quis. Foi você que colocou os olhos naquela mulher. Mas Deus sabia que eu não ia resistir. Por que Ele colocou aquela mulher no meu caminho? Negativo. Foi você que colocou os olhos nela, você cobiçou, você desejou o pecado, você cobiçou o pecado. Essa tentação está originada em nossa carne. E claro também, é mais potencializada, vamos dizer assim, ou trabalhada, porque o diabo trabalha nisso, no diabo, na nossa carne e no diabo. Foi o que aconteceu com Jesus também na provação do deserto, que ele estava sendo provado no sentido de ser aprovado, mas Satanás encostou para tentá-lo a pecar, tentá-lo a ferir a soberania de Deus. Gente, por isso que eu falo, foca no assunto, assiste novamente se você não estiver entendendo muito bem, depois você faça perguntas, mas é preciso diferenciar tentação de provação. Tá? Então, o diabo ele é apresentado na Bíblia como um perigoso tentador. Isso aconteceu lá com Jesus, Mateus capítulo 4, em Tessalonicenses 3 também fala sobre isso, eu vou mandar anotado para você. Agora, o que é importante a gente entender aqui? Que Deus não tenta ninguém com o mal. O mal no sentido de pecado não vem de Deus, ele não induz ninguém a pecar, Não é esse tipo de tentação que ele promove. Por outro lado, a aprovação ela vem de Deus.
E nós vemos que o Senhor frequentemente testa o seu povo, ele submete o seu povo às provas. E a diferença entre provação e tentação pode ser percebida através dos seus propósitos, que são propósitos diferentes. O objetivo da tentação é destruir o homem. Então, veja o que você está passando e veja o final disso. Eu sempre falo isso quando eu atendo pessoas que estão passando por tentações. Um homem está sendo tentado por uma mulher. Eu falo, se imagine lá na frente. Veja depois que você cair nesse pecado, o que vai acontecer? Vai destruir seu casamento, a sua moral, os seus filhos, a sua família. Você acha que isso é uma aprovação do Senhor? É claro que não. Agora, há pessoas que nos procuram passando por momentos de provações de fé, vontade de desistir, desânimo, angústias, aflições, problemas inúmeros, momentos de uma certa frieza, fraqueza, onde a pessoa ela é levada a orar mais, jejuar mais, estar em comunhão com Deus. Então, qual é o objetivo dessa provação? A gente vê claramente que é colocá-la aos pés do Senhor, que é fortalecer a fé dela. Após essa aprovação, ela vai ser uma pessoa mais fortalecida. Então, a gente consegue diferenciar olhando para esses dois pontos. Primeiro ponto, onde é originada essa aprovação ou tentação? É originada em Deus ou na carne e no diabo? E quais os propósitos, o objetivo? A tentação, o objetivo é destruir o homem. A aprovação, o objetivo é aprovar o homem. A aprovação ela tem a finalidade de ensinar, de disciplinar, né? De fortalecer a pessoa espiritualmente, de amadurecer, ou trabalhar no caráter da pessoa, capacitar o cristão adiante dos problemas, ser uma pessoa mais paciente, mais perseverante, desenvolver a fé, se aproximar mais de Deus. Tá? Então, para você diferenciar bem, basicamente é possível dizer que tentação e provação são testes, mas o que distingue é a origem e o propósito. Quando o teste for feito com o propósito malicioso de expor a fraqueza de alguém, de induzir ao pecado, então isso se chama tentação e não provação. Jamais isso viria de Deus. Agora, quando o teste for feito com um propósito benevolente de provar, de aperfeiçoar a qualidade de alguém, então nós chamamos isso de provação de Deus. Deus ele testa o seu povo dessa forma, tá bom? Aqui a gente encerra esse assunto, mas vamos continuar aqui a leitura. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. De sua própria vontade gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, rejeitando a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra enxertada, a palavra enxertada diz respeito à palavra que foi inserida, né, que foi plantada em nós, vamos dizer assim. A gente tem que acolher essa palavra. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho, porque ele contempla-se a si mesmo e segue o seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Então, aquele que recebe a palavra e não pratica, ele está comparando a quando a gente se olha no espelho. Você já percebeu que toda hora a gente quer se olhar no espelho? Parece que a gente esquece o que já viu. Às vezes tem uma leve lembrança assim do que viu, mas a gente esquece. Toda hora que passa em frente ao espelho a gente quer olhar. Então, aquele que atenta, versículo 25, para a lei da liberdade, para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este será abençoado em seu feito. Se algum homem entre vós parece ser religioso
e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração. A religião desse homem é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo, sem as contaminações do mundo. Então, o que Tiago está fazendo aqui? Tiago está denunciando o falso religioso, aquele que ouve, fala, mas não faz nada disso. Ele ouve a palavra, ele fala da palavra, mas ele não faz o que está na palavra. Ele não pratica a palavra. Versículo 26, se um homem entre vós, se um homem vos parece ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração. A religião desse homem é vã. Ele está enganando a si mesmo. Ele até fala, mas fala demais, é um tagarela, né? Ele fala da religião, mas não age de acordo com o que ele ouviu e até fala. A definição de Tiago aqui para uma verdadeira religião está em atos praticados e não em negligência e falatórios vazios. Está em praticar os atos, visitar órfãos, viúvas, a caridade, tem um termo também do Novo Testamento, a esmola, que é muito diferente do que a gente conhece hoje, né? O termo esmola. Manter-se incontaminado do mundo, a prática das boas obras. Então, a verdadeira religião não é apenas falar. A verdadeira religião está em atos praticados. Essa foi a denúncia de Tiago quanto à falsa religião. Vamos para o capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, com acepção de pessoas. Porque se vier a vossa assembleia um homem com um anel de ouro e em bons trajes, e encontrar também um homem pobre com vestes imundas, e mostrardes respeito ao que veste bons trajes, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui em um bom lugar, e disserdes ao pobre, fica tu em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, não estáis sendo parciais entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Mas vós desprezastes o pobre. Não vos oprime os homens ricos? E não vos levam aos bancos os réus? Então, aqui é um trecho que mostra que Tiago está dirigindo a carta a um público que vinha sofrendo opressões dos ricos, era um público de uma condição menor. Agora, interessante é que esse mesmo público também oprimia quando na assembleia ia alguém com uma condição menor do que a deles, ou semelhante a deles, e quando entrava um rico, alguém de mais condição, eles queriam dar privilégios. Versículo 7. Porventura, não blasfemam eles o nome digno pelo qual fostes chamados? Se cumprirdes a lei real conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazes bem. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, és um transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver obras? Poderá a fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus, carentes do alimento diário, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, quando ele diz que a fé sem obras é morta, quais são as obras que ele está falando que mostram que a pessoa tem uma fé viva? Quais são as obras? Ele diz aqui, a caridade, a prática das boas obras,
o acolher o que está carente, necessitado, aquecer quem está com frio, alimentar quem está com fome, praticar a verdadeira religião, como ele já ensinou no capítulo anterior. Isso aqui é um erro que muitas pessoas caem, induzidas pelos falsos profetas que dizem: a sua fé tem que ser provada, você que é de fé tem que provar a sua fé. Você vai fazer essa campanha, você vai fazer esse voto, você vai trazer um dinheiro para materializar a sua fé. Você vai trazer junto com o seu pedido uma oferta de sacrifício para provar que você tem a sua fé. Porque a fé sem obras é morta, como está escrito lá em Tiago. Mentira, não é assim. Heresia, falso ensino. Tiago não está dizendo que são essas coisas que mostram que a pessoa tem uma fé viva. Não, você vai provar que está na fé se você vier na corrente, se você subir o monte, se você acordar de madrugada, se você estiver conosco na campanha. Negativo, não é isso que ele está falando. Ele diz aqui muito claro, qual proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver obras? Aí ele sai falando, se um irmão ou irmão estiver nu, estiver com fome, carente, se vocês disserem, vá em paz, se esquente, se sintam alimentados e não der para essas pessoas o necessário, a sua fé não vai ter proveito nenhum para eles. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. É isso que ele está dizendo. Versículo 18. Porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras está morta? Aí ele vai dar exemplo. Porventura, não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. E a escritura cumpriu-se, a qual diz, e Abraão creu em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vede então como que, pelas obras, o homem é justificado, e não pela fé somente. Não é somente pela fé, mas é a fé acompanhada de obras. O que ele está falando aqui? Tiago ele está nos levando a um entendimento do que é uma fé genuína. Olha o que ele diz. Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Ou seja, o que foi imputado como justiça? A sua crença, não o que ele fez. Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça, tá? Então, ele creu, a sua crença em Deus foi imputado como justiça. Então, Deus faria por ele o que prometeu, porque Abraão creu. E isso está em conformidade com o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, né? Somos salvos pela graça mediante a fé. Nós cremos, nós temos fé na salvação. Então, somos salvos pela graça e não por obras. Mas Tiago está trazendo aqui um contraponto quando ele diz o seguinte, que foram as obras de Abraão que tornou ele aperfeiçoado. Ele passou pelo teste. Ele provou que a fé dele era genuína. Ele provou que ele não só dizia ter fé, mas a partir do momento que ele creu em Deus, ele passou a obedecer, a fazer o que Deus queria que ele fizesse. Então assim deve ser nos dias de hoje. Uma vez que você é alcançado pela graça, uma vez que você crê na justificação pela fé, na salvação por graça, não por obras, pela obra de Cristo, então, se a sua fé é genuína, você vai responder a essa salvação com as suas obras, com a sua mudança de comportamento, com a sua mudança de vida, com a sua renovação de mente, com a sua conversão. O que a gente conclui aqui? Que a prova de que uma pessoa foi justificada é a sua prática das boas obras. Se a pessoa ela vive na prática das boas obras, ela diz que é justificada, ela diz que crê em Deus, ela diz que tem fé e ela pratica boas obras, então a gente pode ver ali uma evidência de que realmente ela está sendo aperfeiçoada. Agora, a pessoa diz que crê em Deus, crê na graça, mas ela tem uma vida libertina, então a fé dela ela não é genuína. Tiago está reprovando esse tipo de fé. Ele traz um equilíbrio
para a doutrina da justificação, muito ensinada pelo apóstolo Paulo e aqui bem contrabalanceada, vamos dizer assim, pelo Tiago, irmão de Jesus. Versículo 25. E de igual modo, não foi também Raabe a prostituta justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Então a mesma coisa, ela creu na mensagem dos mensageiros e porque ela creu e creu no Deus que lhe salvaria, então ela praticou boas obras. Ela guiou os mensageiros por outro caminho para que eles não fossem presos e nós já lemos isso, no Velho Testamento. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, ela tem que ser operante. Temos que ter uma fé viva. Vamos para o capítulo 3. Versículo 1. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos para que possam nos obedecer e dirigimos todo o corpo. Vede também como os navios que, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim, a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamado pelo fogo do inferno. Porque todos os tipos de animais e de aves e de serpentes e de coisas do mar é domado pela humanidade, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Então essa é uma exortação para aqueles que estavam falando mal, maldizendo, murmurando. Porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus amados meus irmãos, carregar bagas de azeitonas? Ou uma videira, figos? Assim como nenhuma fonte pode produzir água salgada e doce. Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós? Que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com mansidão e sabedoria. Mas, se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda obra do mal. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Vou explicar isso aqui. Veja, diz assim, né? Onde há inveja, há confusão e toda espécie de mal. Esse é mais um versículo que, se não for bem interpretado, ele acaba levando pessoas a caírem em erros, né? E acreditarem em contos, em fábulas inventadas por homem. Muito se fala sobre a inveja, né? Onde a inveja tem uma confusão de mal. Lá em Tiago está escrito, olha, se você está sendo vítima de inveja, nós precisamos fazer um trabalho para desfazer o poder da inveja, a ação da inveja, a maldição da inveja. Ora, toda maldição foi cancelada por Cristo na cruz do Calvário. Então a gente teria que trazer Cristo novamente, ele padecer novamente, morrer na cruz de novo para cancelar essa maldição. Então, quando se fala onde há inveja, há toda espécie de mal, é por quê? Por que onde tem inveja
tem coisas más, tem contenda e confusão. Por causa do olhar do invejoso, né? Tem gente que tem até um adesivo assim, né? Um olho grande assim, cola na geladeira, cola no carro, tá amarrado olho gordo. O olho gordo não vai me pegar, não vai me enxergar, não vai me atingir. Gente, isso é misticismo, isso não é cristianismo. Ah, porque a inveja tem um poder. Que poder? A inveja tem um poder espiritual? É um mantra que envolve um ambiente. Ah, esse ambiente aqui, ele é vítima de inveja. É um ambiente muito invejado. Não, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. O texto é claro. Ele está falando porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda obra do mal. Por quê? Porque a pessoa movida por inveja, ela traz uma contenda, ela traz uma confusão. O problema está no invejoso, não no invejado. Então, o invejoso, ele vai contender, maldizer, ele vai prejudicar o ambiente e às vezes o invejoso, ele traz o mal para si mesmo, porque ele invoca uma sabedoria terrena, sensual e diabólica. Por causa da inveja, ele quer conquistar coisas terrenas, cede à sensualidade, à sedução desse mundo e ao diabo. É o invejoso que provoca esse mal para si mesmo. Veja o que está falando aqui no versículo 14. Ó. Vamos ler de novo, vamos ler o 13 de novo, para você ver aqui o contraste do que ele está falando da inveja. O poder que tem inveja, não um poder espiritual, mas como ela pode ser um princípio de sabedoria errada. Versículo 13. Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós? Que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com mansidão e sabedoria. Então, esse é o bom comportamento de quem tem sabedoria. É uma pessoa comportada, mansa. Versículo 14. Mas se tendes uma inveja, uma amarga inveja, e contenda em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Veja que ele está fazendo aqui um contraste de comportamentos. O que tem um bom comportamento, ele chama de sabedoria que vem do alto. O que tem um mau comportamento, contenda, inveja amargurada, ele chama de sabedoria terrena, como se fosse duas sabedorias. A sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena, que é sensual e diabólica. É como se fossem essas duas sabedorias. Então, quem nesse mundo age com sabedoria terrena causa confusão e toda a obra do mal. Os que agem de acordo com a sabedoria que vem do alto produzem virtudes e promovem a paz, como ele diz aqui no último versículo. Ó. E o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Simples assim você entender essa questão da inveja, tá? Agora, honestamente, quem aí já tinha ouvido falar da inveja dessa forma? Com esse entendimento claro? Deixa aí nos comentários, comente, depois eu vou ler, agora não. Vou focar aqui e continuar na leitura, ainda faltam 2 capítulos, mas deixa aí o seu comentário. Capítulo 4. De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto? Das concupiscências que guerreiam em vossos membros? Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter e não podeis obter. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo torna-se um inimigo de Deus. Pensais vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá mais graça. Portanto, ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações,
vós de duplo ânimo. Estais aflitos? E lamentai e chorai? Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Não faleis mal um dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és um cumpridor da lei, mas juiz. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir? Quem és tu, porém, que julgas a outrem? Ide agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e passaremos lá um ano, e compraremos e venderemos, e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã? Porquanto, o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Porque isso é o que deveis dizer. Se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Vocês entendem agora? Porque eu sempre finalizo a leitura assim: até amanhã, se Deus quiser. Faremos isso ou aquilo, se Deus quiser, porque é a orientação bíblica. Essa seção aqui de Tiago, versículo 13 ao 15, está tratando do modo arrogante e presunçoso do homem. Ninguém pode garantir que seremos bem-sucedidos em nada. Isso fere a soberania do Senhor. Ele está até citando aqui uma prosperidade. Você que diz assim, amanhã eu vou lá, vou vender, vou fazer, vou acontecer. Olha aqui, passaremos um ano, compraremos, venderemos, teremos ganho. Quem você pensa que é? Você é apenas um vapor. Você deveria dizer, se o Senhor quiser, haveremos de viver, faremos isso ou aquilo. Então só esse versículo refuta a teologia fraca da prosperidade. Essa teologia da prosperidade que é tão disseminada no meio do povo evangélico. Você vai vencer, você vai arrebentar, você vai participar de um culto, de uma conferência, de um congresso, de uma reunião de empresários, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e amanhã você vai vender, amanhã você vai tal. Gente, isso é arrogância, isso é prepotência. Faremos isso ou aquilo, se Deus quiser. Agora, qual é a nossa confiança? É o que a gente acabou de ler mais em cima. Que Ele nos dá graça. Aqui, antes, versículo 6. Antes dá mais graça. Portanto, ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Seja humilde. Faça suas petições. Coloque diante do Senhor e diga, se Deus quiser. Se Deus quiser, esse negócio vai dar certo. Se Deus quiser, a minha filha vai ser curada. Se Deus quiser, o meu marido. Se Deus quiser, a minha empresa. Se Deus quiser isso. Se Deus quiser aquilo. É assim que devemos nos colocar diante do Senhor. Tem gente que tem até medo de falar essa frase. Tem gente que já foi constrangido, coagido ao dizer essa frase, se Deus quiser. E aí o pastor falou assim, se Deus quiser nada, Deus quer. Está amarrado, está repreendido. Você é fraco, você é derrotado. Pode dizer se Deus... Vamos colocar essa frase na internet? Coloque aí nos comentários aí, Coloque aí, se Deus quiser. Eu não tenho medo de falar essa frase. Se Deus quiser, confio na soberania dele. Se Deus quiser. Essa é a orientação do apóstolo Tiago. Concluindo, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda essa glória é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Meu Deus, que versículo, hein? Esse aqui eu tenho que anotar. Olha isso. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Já era. Uma vez que você conheceu a verdade e não pratica, está cometendo pecado. Você sabe o que é o certo a fazer. É o que eu falo, às vezes eu fico um pouco preocupado quando eu, no meu ministério, quando eu defendo a fé genuína, a fé verdadeira, ensino as pessoas, e algumas pessoas ainda estão
praticando obras mortas, né? Heresias. E aí ela fica sabendo que aquilo é errado. Se ela continua fazendo, é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, é pecado. Capítulo 5, para a gente concluir. E depois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que hão de vir sobre vós. As vossas riquezas estão corrompidas, e as vossas vestes estão comidas por traça. O vosso ouro e a vossa prata estão corroídos, e a sua ferrugem, dará testemunho contra vós. E comerá a vossa carne como se fosse fogo. Amontoastes tesouros para os últimos dias. Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido por fraude clama, e os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor Sabaote. Ou seja, aqui ele está repreendendo, exortando os ricos, os patrícios, que assenhoravam trabalhadores, e naquela época eles recebiam no final do dia, e eles não pagavam, eles seguravam, eles retinham um salário ou pagavam com fraude, davam só um tanto, vou te dar um tanto hoje, amanhã eu te dou o resto. Gananciosos, ambiciosos, juntando tesouros para si, sabe? Então ele disse, olha, o clamor, a reclamação desses trabalhadores chegou até o Senhor Sabaote. Senhor Sabaote, com som de F mais ou menos no final, traduzido significa Senhor Guerreiro. Senhor Guerreiro, isso mesmo. Eu vou mandar no PDF para vocês, tá? Então chegou aos ouvidos do Senhor que é guerreiro, ele guerreia por nós. Vivestes em prazer sobre a terra e vos deleitastes, nutristes os vossos corações como em um dia de matança. Condenastes e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, e o aguarda com longa paciência até que receba a chuva temporã e seródia. A chuva temporã e seródia já lemos lá no Velho Testamento, são as chuvas que antecediam as duas maiores colheitas do ano, né? Então eles plantam e ficam aguardando por essas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juiz que está à porta. Tomai, meus irmãos, os profetas que falarem em nome do Senhor, por exemplo, de aflição e paciência. Eis que temos por felizes os que sofrem. Ouviste sobre a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito compassivo e de terna misericórdia. Que bom que acabamos de ler o livro de Jó, hoje você entende no que consiste a paciência dele, né? Onde ele não chegou a pecar contra Deus, não chegou a murmurar contra Deus, mas ele cria que por fim Deus se levantaria sobre a terra e restituiria a carne dele, ainda que não fosse na terra, mas uma carne nova e glorificada, como a gente já falou lá no livro de Jó. Então Tiago está falando exatamente isso, meus irmãos. Lembre-se dos profetas que passaram por aflições, por sofrimentos, mas triunfaram, estão na glória. Lembre do exemplo de Jó, é nisso que nós devemos estar agarrados e apegados. Essa é a promessa que nos faz ressignificar todas as lutas que passamos aqui na terra. Sabemos que elas são temporárias, passageiras e produzem um eterno peso de glória. Versículo 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que o vosso sim seja sim e que o vosso não seja não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Agora, olha as orientações finais que ele vai dar. Veja. Está alguém entre vós aflito? Que ore. Está alguém feliz? Que cante louvores. Está alguém entre vós, igreja, está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja, em outras traduções vai dizer os presbíteros, os mais capacitados, os que estão à frente de um trabalho, que chame os anciãos da igreja, orem sobre ele,
ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Qual é o contexto aqui? Veja, se tem alguém entre vós doente, chame os anciãos, chame os presbíteros da igreja. O que eles vão fazer? Eles vão até a pessoa, eles vão orar pela pessoa e não apenas orar. A orientação é: passe o óleo sobre o enfermo. Que óleo é esse? Um óleo medicinal. Como nós vimos lá na passagem do bom samaritano, que ia passando pelo caminho, encontrou um ferido, o que ele fez? Passou o óleo e o vinho nas feridas do enfermo. O óleo medicinal, ele entra em vários contextos na Bíblia. Isso é um assunto que é muito polêmico e não adianta eu querer explicar para vocês isso em poucos minutos. Na plataforma Renovação da Mente, eu tenho uma aula que está dividida em três. São quase 3 horas de conteúdo bíblico explicando tudo sobre o uso do óleo. Tá? Aquele óleo da Santa Unção que nós lemos lá em Êxodo, lemos juntos, que foi preparado apenas para ungir os utensílios do templo, sacerdotes, profetas e reis. Vocês se lembram que ele foi proibido de ser repetido, que não poderia usar aquele óleo para nada, que se ungisse qualquer homem com aquele óleo, aquele homem deveria morrer. Nós lemos isso juntos. Não é esse óleo que Tiago está falando aqui. Isso estaria em contradição com a ordem que foi dada no Velho Concerto para aquele uso do óleo, que foi inclusive descontinuado, e eu mostro na Bíblia onde o uso desse óleo foi descontinuado. Mas para isso você vai ter que se interessar. Você vai ter que, quando eu abrir a oportunidade, você vai ter que migrar para a plataforma e assistir essas aulas lá, tá? Então ele está falando o seguinte, ó, tem alguém doente? Por exemplo, aqui na igreja, eu ministro em uma igreja. Vamos supor que um membro fique doente. Qual é o conselho? Chame o presbítero. Hoje em dia, se fosse uma carta escrita hoje, tem alguém doente? Manda um WhatsApp, pastor, estou enfermo, estou doente, estou em casa, não estou conseguindo ir na igreja. O que o pastor tem que fazer? Vou aí, irmão. Eu vou orar por você, mas não só vou orar, não. Vou passar o óleo nas suas feridas. Ou seja, você está precisando de algum remédio? Vou te ajudar a comprar. Está passando necessidade? Precisa de ajuda? Os membros da igreja que eu ministro são testemunhas que eu faço isso. Quando fico sabendo que alguém está doente, eu logo pergunto, precisa de ajuda para comprar algum remédio? Vamos ajudar, vamos comprar, vamos reunir a igreja e vamos orar. E o que vai salvar o enfermo? O remédio? Não, a oração, como ele diz aqui. A oração da fé salvará o enfermo. Por quê? Se for, como ele diz aqui, ó, versículo 15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, ou seja, está caído realmente, está de cama, está prostrado. E se ele houver cometido pecado, serão perdoados. Então, se for alguém que está assim por causa de pecados cometidos, porque fraquejou na fé, é um problema de ordem espiritual, vamos orar. Mas se é um problema de ordem física, vamos passar o óleo, vamos aplicar o remédio. Gente, é muito simples. É muito simples. Mas o problema são os comerciantes da fé, né? Que vendem um frasquinho de óleo por R$20, o óleo da Santa Unção. Quando vende só o óleo, né? Quando é uma campanha, óleo vindo de Israel, 500, R$1.000. Abre a mente. Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba ele que aquele que converteu um pecador do erro do seu caminho
salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. De pecados do pecador, não dele, tá? Não pense que é um prêmio. Quando eu ganho uma alma, meus pecados são perdoados. Não. Salvará aquela alma e cobrirá aqueles pecados, porque ele se arrependeu e se converteu. Gente, foi intenso. Eu fiz questão de ler todos os capítulos no mesmo dia para que o entendimento não fique quebrado. Espero que você tenha entendido. Assista novamente, se ficou um pouco complicado para você. Faça perguntas e assim que eu abrir a oportunidade, vai para a plataforma, porque lá é uma plataforma de estudos. Lá você vai poder saber com mais detalhes sobre esses assuntos. Tem um campo que você pode fazer perguntas. Nós teremos encontros ao vivo, esporadicamente, eu vou marcando, vou combinando. E os primeiros encontros eu vou anunciar, serão gratuitos. Você que já está lá naquele grupo, fique no grupo. Fique no grupo. Estou em um período assim muito intenso, né? Para quem já está mais um tempo com a gente sabe. Minha esposa está grávida, enfim, tantas coisas a gente está resolvendo para que eu possa me entregar realmente nesse ponto para vocês. Então, quando eu anunciar, vai ter as aulas, aí vai ter. A gente vai fazer, essas aulas vão acontecer. Vamos falar sobre maldição hereditária, vamos falar sobre Arca da Aliança, vamos falar sobre o altar nos dias de hoje, por que tem se tornado um objeto de idolatria, enfim, vamos falar sobre alguns assuntos e vou apresentar para você esse ambiente de estudos. Caso você queira, você vai poder migrar para lá. Se você ainda não está no grupo, porque não vai ser assim aberto ao público, eu vou colocar um link no grupo, é um link fechado, só quem estiver no grupo vai receber. Me mande uma mensagem dizendo, quero fazer parte da plataforma, aí eu vou te colocar lá no grupo e vou anunciar quando serão essas aulas, dia e horário. Fique tranquilo, que você vai conseguir participar, tá? Tem muita gente falando, mas se for num dia que eu não puder, um horário que eu não puder. Calma, deixa as objeções para depois. Primeiro vem, mostre interesse. Se você quiser, a gente está aqui para crescer junto, tá bom? Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser.